Tem sempre aquela velha máxima, né? É melhor bater em bêbado do que apanhar do bêbado, né? Mas o Corinthians acho que fez além do que isso, né? Pegou um adversário muito fraco, sim. O titular do Argentino Júnior é mais fraco do que o reserva do Argentino Júnior, sendo que o reserva do Argentino Júnior ganhou do Corinthians lá na Argentina, né? E o titular, cheio de pataquada, acabou tomando uma sova, mas uma sova linda, que se desenhou como? Com diversos erros, goleiro errando bizonhamente, zagueiro errando bizonhamente, e nisso o beneficiado de toda essa esquete dos Trapalhões, comédia pastelão, o beneficiado foi o Corinthians, né? Direta e indiretamente. O Corinthians prolonga a sua vida na Sul-Americana. Eu falo prolonga a sua vida na Sul-Americana baseado em quê? Porque o Corinthians ainda está vivo na competição, pois com 10 pontos em segundo lugar e o Racing do Uruguai com 11, após vencer o Nacional do Paraguai, né? O Racing venceu o Nacional do Paraguai, o Corinthians vence o Argentino Júnior, e então os dois ainda estão vivos. A última rodada vai ter Racing do Uruguai e Corinthians em Itaquera. Racing do Uruguai com 11 pontos, Corinthians com 10. O empate favorece a primeira colocação ao Racing. Mas o Corinthians ganhando, simplesmente ganhando, se jogar o que jogou contra o Argentino Júnior, também saindo gols à torta direito, né? À torta direito, o Corinthians se classifica assim. Por mais que eu vou torcer contra, é óbvio, fica difícil, fica somente a torcida que vai determinar alguma coisa. Acho que bola por bola, o Corinthians ainda consegue ser melhor do que os seus fracos rivais, né? Então, começar o vídeo, né? Já fiz essa introdução. Eu sou Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade em Padrão. E vamos falar do Corinthians, né? Mas antes de falar do Corinthians, vamos aquele recadinho para você que caiu de paraquedas ou você que acompanha o nosso canal. Você acompanha, mas muitas vezes não deixa o seu like. Você assiste os nossos vídeos, mas também não se inscreve no canal, não compartilha. Faça isso, vai nos ajudar bastante, né? O palmeirense que fala do Palmeiras, que fala do Corinthians, fala do São Paulo, fala do que eu quiser, mas com conteúdo. Aqui não vai ter negócio de, eu tento fazer as minhas análises, né? Do meu jeito de ser, né? Meio nada robuscado, mas um pouco mais transparente, aquela resenha. E bora falar do Corinthians, né? Então, mas nisso, salientando, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe entre os seus, né? Por favor, não se esqueça, é muito importante, sim. Então bora lá, bora falar do Corinthians, que independente de como saíram os gols contra o Argentino Júnior, a vitória é se comemorar. Então, corintiano, é notório também que tem que comemorar sim. Eu tiro por espelho no meu dia a dia, o meu contato com outros corintianos, com não corintianos também, que hoje rolou muita piada, quando ganha de 4-0, mas também não bateu em ninguém, né? Bateu em bêbado também é muito fácil, mas se perde também é complicado. Mas o Corinthians cumpriu o seu papel. Eu ia dizer a obrigação do Corinthians era ganhar em Itaquera. Ganhou e ganhou muito bem. Se você pega o time do Argentino Júnior, o reserva em Buenos Aires, foi lá e ganhou do Corinthians, né? Então não seja um espetáculo, mas foi superior ao Corinthians e venceu. Tanto que a derrota, né, na competição que o Corinthians tem, a única derrota foi contra o próprio Argentino Júnior. Reserva, porque estava com as atenções ligadas ao Campeonato Argentino. Agora o time titular foi pegar o Corinthians e aprontou tudo isso. Quem assistiu o jogo, goleiro errando bizonhamente, zagueiro entregando a bola no pé, dormindo, cochilando, quando foi acordar o Corinthians já estava lá na frente. Então tudo isso aí desencadeou para quê? Para o Corinthians sair vitorioso. Sim, o Corinthians cumpriu o seu papel fazendo o quê? Teve a oportunidade de fazer gols. O outro time é horrível, o problema é do outro time. O Corinthians cumpriu seu papel fazendo os gols necessários. E conforme foram saindo os gols, traz o quê para o Corinthians? Tranquilidade, para poder tocar uma bola, poder virar o jogo. Porque se o Corinthians não faz gol e na fase que o Corinthians se encontra, o que vem para o Corinthians? Nervosismo. O Corinthians quer acelerar o jogo sem a calma. Então o Corinthians é um time que não tem muita qualidade. Tem pontos a se melhorar, mas não consegue. Então o Corinthians
é afobado e atabalhoado, acaba se atrapalhando. Mas como você faz 1, 2, aí 3, 4, aí você mata o adversário e você traduz em si calma, né? Mas um ponto que eu quero salientar, em vez de falar do jogo em específico, que o jogo em si não foi aquele grande jogo. Foi um jogo de domínio do Corinthians, né? Dominou as ações, mas o que eu quero citar é 2 pontos. O primeiro ponto, vamos ao primeiro ponto aqui, o Corinthians não pode se desligar em nenhum momento. As atenções, mesmo jogando a Sul-Americana, valendo vaga para a segunda fase, a sua situação no Campeonato Brasileiro. Sim, a vitória, não, tem que ser, como eu citei, tem que ser comemorada? Sim, com justiça, tem que ser comemorada, mas a situação no Campeonato Brasileiro, beirando a zona do rebaixamento, não é nada para se comemorar. Não, não é. O Corinthians, domingo, 4 horas da tarde, tem um Botafogo em Itaquera. O Botafogo é aquela surpresa. Pode chegar no Corinthians e ganhar de 2 ou 3 do Corinthians, ou como pode tomar uma surra histórica também. O Botafogo é mais improvável do que o Corinthians, né? Se o corintiano mesmo não esperava essa vitória por 4-0, sendo que o próprio Argentino Júnior tinha vencido com os reservas o Corinthians, o corintiano foi lá. Pô, será que hoje vai? Será que não vai? Será que hoje seremos eliminados? Então não dava para saber. Mas o próprio Corinthians fez se jogar. Mas eu fazendo esse paralelo da situação da Sul-Americana, que tá muito bem, né? Só ganhar do Racing tá classificado em primeiro, né? Se perder ou empatar o jogo, vai para o playoff com algum terceiro da Libertadores. Vai que pinta o Flamengo, né? Ninguém, o corintiano mesmo não quer. Vai saber, né? Então o Corinthians tem que, eu não vou dizer que é a mesma toada, né? Porque, como eu falei, o jogo contra o Argentino Júnior só se tornou fácil porque o Argentino Júnior é fraco, mas também os gols ajudaram a dar calma para o Corinthians, para poder ofender o time argentino. Então, trazendo esse paralelo pro jogo do final de semana contra o Botafogo, tem que ser o quê? Agir da mesma forma. Tentar cozinhar o Botafogo, que o Botafogo é aquele time que vai muito no ímpeto, né? Por mais que a torcida adversária esteja, no caso, em Itaquera, apoiando o Corinthians, eles gostam de encurralar o time adversário. E o Corinthians sendo encurralado em Itaquera, o Corinthians já deu provas que não joga bem. Então o Corinthians, ele gosta de mandar em casa, mas quando ele é afrontado, muitas vezes o Corinthians deixa escapar pontos que dá sim para se conquistar. Então, ganhou de 4-0 na Sul-Americana, né? Está na briga com o Racing para poder classificar ou ir para o playoff para poder seguir na Sul-Americana. Então, a vitória na Sul-Americana contra o Racing contra o Argentino Júnior foi vital, foi primordial. Ganhar do Botafogo também será. Situação que eu queria falar do Corinthians, eu falei o ponto que é o que não esqueci do Brasileirão. Outra coisa que eu queria dizer Cássio. Então, por mais que veja elucidar a vitória corintiana por 4-0, pô, o Corinthians nunca ganha. Quando ganha, você vai querer falar de outros assuntos? Sim, porque estamos também citando e falando de quem? Um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Se colocar no estágio de ídolo, por mais que não esteja bem, é um dos grandes ídolos da história do Corinthians e ele quer jogar. Agora, como é que se faz? Por mais que ele tenha falhado recentemente, o Carlos Miguel, mas como é que faz para botar um Carlos Miguel no banco? Porque o Cássio, se o Cássio quiser dar carteirada por tudo que ele já fez pelo Corinthians, o que é justo, né? É muito mais fácil ele ficar pedindo por pedir, mas ele pede com ações, ele mostra o currículo dele, tudo que eu já fiz pelo Corinthians. Mas futebol também é momento, e não tem como hoje colocar um Carlos Miguel no banco. O Corinthians estava em tratativas de querer renovar, queria por mais um ano, até chegou a querer oferecer 3, só que o Cássio falou que não, vai 3 anos ficar no banco. Mas por que o Corinthians está fazendo isso, não querendo perder o Cássio? Porque dá-se a entender que pode existir a chance do Corinthians vir... Não tem nada, só existe conversas, mas vir a perder o Carlos Miguel, se não nessa janela agora no meio do ano, ou no final do ano. Então, já pensou, se perde o Cássio e também perde o Carlos Miguel?
Então, sei lá, colocar um Donelli no gol, será que vai? Não é o mesmo nível que o Carlos Miguel, não é. Hoje nem o Cássio não é do nível do Carlos Miguel. Então, isso não apaga nada. Que nem eu falei, ele tá no direito dele, o Cássio tá no direito dele de querer jogar, mas também tem o Corinthians dizendo: Cássio, gostamos muito de você, mas tem que pensar na instituição Corinthians. E quem tá fazendo melhor para o Corinthians em si é o Carlos Miguel. Então, aí nisso quem aparece na jogada? O Cruzeiro. Cruzeiro agora, que depois da venda do Ronaldo pro grupo, que é capitaneado pelo dono do supermercados BH, o cara é bilionário, tem dinheiro para um caramba. Para ele dinheiro não é problema, é a solução. E ele tá querendo trazer grandes jogadores para fazer um grande processo de reestruturação do Cruzeiro. Reestruturação que o Ronaldo em si já começou, fez times básicos, até frágeis, mas estava arrumando as contas do Cruzeiro. Agora o Ronaldo quer sair da jogada e passou as ações do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, a esse boom de empresários, né? E eles estão muito afim de levar o Cássio, né? E que mesmo o Cássio não estando em boa fase, se comparando com o Carlos Miguel, é bom citar, né? O Cássio não está horrível, não está. Mas se botar, tipo, no mesmo time que Carlos Miguel, qualquer um escolhe. Eu quero o Carlos Miguel, né? Que hoje, nesse momento, é o melhor goleiro do Brasil. Pela média das atuações, no momento, né? Mas ele, o Bento do Atlético Paranaense são ótimos goleiros no momento. Até o Everton do Palmeiras voltou a pegar bem. Mas hoje é Carlos Miguel, na minha opinião, correto? Então ele tem todo o direito assim, e parece que já tá bem, pelo menos entre as partes, entre Cruzeiro e Cássio, estão apalavradas, né? Ainda não tem nada assinado, só que o que demonstra é a conversa de Cássio e Cruzeiro e a demonstração por meio dos seus agentes, querendo falar com o Corinthians, não queremos mais continuar no Corinthians, nem o Cássio, nem os seus agentes, porque ele sente que ele está sendo desprestigiado. Ele tem todo o direito de achar isso aí. Tem muitos corintianos que, passar bem, o seu ciclo acabou. Ele acha que o dele já acabou, né? Mas você não vê o Cássio indo ao microfone e falando mal da instituição Corinthians. Quando ele desabafou, ele falou da situação que muita gente, até da torcida, até da imprensa, né, cobram ele, porque qualquer coisa ruim que acontece no Corinthians, a culpa é do Cássio, né? Então isso é chato quando você usa alguém para poder perseguir. E ele tem todo o direito de ficar chateado, sim. E como eu falei, o Corinthians também tem o direito também de pensar na instituição e o que é melhor. Se o melhor pro Corinthians, os dirigentes do Corinthians acharem que o melhor é o Carlos Miguel ser titular, e o Cássio não gostar disso, então Cássio, você vai para o Cruzeiro, e o Carlos Miguel até segunda ordem permanece. Mas vai que aparece uma boa proposta. Como é que segura? Corinthians com as finanças todas daquele jeito que todo mundo conhece. Então, será que dá pra recusar? Chega um caminhão de dinheiro da Europa, não, vou segurar o Carlos Miguel. Será que dá? Esse é o ponto. Então, pra mim, eu acho que o ciclo do Cássio no Corinthians está encerrado. Mesmo que aconteça uma reviravolta, ele fica, mas tá muito difícil ele tomar o lugar do Carlos Miguel. Pela média que o Carlos Miguel está, mesmo que tenha falhado contra o Flamengo, mas na média você sabe que é um goleiro difícil de ser penetrado, de ser vazado. Ele falhou porque até eu salientei em outros jogos, falei que Carlos Miguel está vivendo um grande momento, mas que quando vier a falhar, e é óbvio que ele vai falhar, não se sabe quando, teve contra o Flamengo, mas falhou, mas é aquela coisa do falhou, não presta. Isso é muito comum para torcedores brasileiros falar nesse ponto. Então, falhou, não presta. O Palmeiras tem diversos jogadores assim. Rony é um deles, né? O falhou, não presta. Só que o Rony não é que igual o Carlos Miguel, que tava uma média alta e teve essa falha contra o Flamengo. Ele tem vários erros, mas também tem acertos. Só que os erros são mais lembrados. No caso do Rony, para fazer um paralelo com o time que eu torço, com o Palmeiras. Então, mas para Corinthians, né? Vai tentando falar um pouco mais do jogo. Foram 2 gols de Yuri Alberto, né?
O cara, o colírio da Capricho, né? A criançada e a meninada gosta de falar. Gol de Wesley e até Fausto Vera. Fausto Vera saiu do banco e conseguiu fazer gol aos 90 e mais 2 lá. Corinthians conseguiu vencer bem e ainda se mantém vivo. Até Fausto Vera fez gol. A escalação do Corinthians, eu achei, dentro do que eu acompanho o Corinthians, a mais próxima, pelo menos a equipe titular, do que se entende um Corinthians perto do ideal com as peças que tem. Carlos Miguel no gol, aí tem Fagner que jogou bem, deu cruzamento para um dos gols do Yuri Alberto. Félix Torres, né, que chegou a se machucar, voltou, mas sentiu. Kaká, né, que falhou contra o Cruzeiro também. Cruzeiro não, desculpa, contra o Flamengo, ele falhou bizonhamente também. E Hugo contestado, aí chegando pro meio do Corinthians. Ranielli, o Breno Bidon, que eu não tô acompanhando tão a fundo, mas os corintianos estão elogiando sim. Por mais que seja um segundo volante, é o tal de uma joia da base, um cara que tem que olhar com mais carinho. Da mesma forma que estão olhando com carinho pro Carlos Miguel, que pode vir a render cifras, o Bidon também pode ser esse jogador que pode salvar a lavoura corintiana. Mais à frente tem o Rodrigo Garro e os mesmos. Romero numa ponta, Wesley na outra e Yuri Alberto, né? Se for pegar um time desse que eu falei do Corinthians, não desperta amores a ninguém. Tem peças muito boas, mas eu ainda não consegui ver Antônio Oliveira. Olha eu lá falando de novo de Antônio Oliveira, né? Sempre gosto de citar técnico, gosto de falar do Zubeldia, gosto de falar do Abel Ferreira. Vou falar do técnico Antônio Oliveira, que chegou no Corinthians e arrumou uma casa bagunçada, que foi o que Mano Menezes deixou. Mas ele só arrumou. Ele arrumou a casa, deu um padrão mínimo para o Corinthians, só que ele estacionou no tempo. O Corinthians é muito mais do que uma casa arrumada. É conquista de vitórias que pode levar a títulos. Agora um Corinthians que vai ter que sacramentar a sua classificação em primeiro lugar na Sul-Americana na última rodada, sendo que um grupo que tem Racing do Uruguai, Nacional do Paraguai e Argentino Júnior, era assim porque já ter classificar com algumas rodadas de antecipação, não conseguiu. No Brasileirão, né? Aí sim pode se colocar a culpa em Antônio Oliveira, porque já acabou o Campeonato Paulista, já começou o Brasileirão, e o Corinthians só não tá na zona do rebaixamento porque o Fluminense conseguiu tomar uma virada contra o São Paulo, né? Então daria pro Corinthians já tá no Z4. Então o Corinthians tem que usar isso ao seu favor, o quê? A vitória por 4-0, por mesmo que seja com gols, sei lá, parece de rachão, de churrasco, mas venceu de 4-0, isso é de suma importância, e pegar essa motivação e trazer pro campeonato brasileiro, que é o que o Corinthians tem que mudar. Não ficar só nessa da empolgação de um lado na Sul-Americana e não se voltar aos eixos, ou se colocar, a Corinthians não entrou nos eixos ainda no Brasileirão, e fazer vitória após vitórias, uma atrás da outra. Então, Corinthians vence, grupo do Corinthians no momento, né? O Corinthians vence, já encaminha sua permanência momentânea na Copa Sul-Americana. O grupo F, Racing do Uruguai com 11 pontos. Em segundo lugar, o Sport Clube Corinthians Paulista com 10. Vão se enfrentar em Itaquera, que nem eu falei. Se o Corinthians empatar ou perder, o Racing empatando ou ganhando do Corinthians, o Racing termina em primeiro. O Corinthians fica em segundo colocado, não consegue superar o Racing e vai disputar perigosamente com algum terceiro da Libertadores. Hoje, um deles poderia ser o Flamengo, e o corintiano ou qualquer um, o palmeirense mesmo, fala: você quer encarar um Flamengo? Eu não, tô fora. Se eu puder encarar, sei lá, um Cobressal, encarar, sei lá, um Liverpool do Uruguai, eu prefiro. Mas você quer um Flamengo? Não, se aparecer, a gente sai no tapa. Mas prefiro evitar. O corintiano deve pensar a mesma coisa. Se eu puder evitar um Flamengo, então é só o Corinthians vencer em Itaquera. Venceu do Botafogo, dá uma fugida do rebaixamento, né? Deixa um pouquinho para trás. E vencendo... acho que no final do mês, né? No último meio de semana, última terça-feira, no final do mês, vencendo o Racing
em Itaquera, se classifica em primeiro, aí vai pegar quem sair dos playoffs com os segundos da Sul-Americana, com o terceiro da Libertadores. Então o Corinthians tem que fazer sua parte. Venceu? Ok. Pegou ninguém? Pegou. Mas, venceu. E em certo ponto os gols saindo até convenceu, né? Vamos falar o que é, falar a verdade. Então é isso, o Corinthians vence por muitos gols, surpreendentemente. Convence a torcida, o corintiano sai feliz, termina a partida. É difícil falar isso em 2024, mas o corintiano termina a partida feliz com o time, né? Pelo que apresentou, pela chance que teve e converteu, né? Então encerramos por aqui. Salientando, você que acompanhou o vídeo até o final agora, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se você assiste os nossos vídeos depois dos jogos, né? Ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, também certifique-se se a sineta, se o sininho está ativado para você receber, né? Se você está no trabalho, ou você está voltando para casa, se vem a notificação, assiste nossos vídeos para saber o que o palmeirense acha do Corinthians, ou acha do São Paulo, ou acha do próprio Palmeiras, né? É sempre gostoso falar do nosso esporte favorito, o futebol. Então, vou tentar desejar más sortes ao Corinthians, né? Foi difícil. Torcer contra? Nem deu. Corinthians 4, Argentino Júnior 0.